Eu vou falar sobre servir sem desculpas. Hoje nós vamos ler um texto aqui onde Jesus ele destrói as 4 grandes desculpas que as pessoas dão para serem inúteis. Então, você não tem desculpa para ser um inútil. Você ouviu aqui agora, você é um hipócrita, entendeu? Então, João 13 é a cena do lava-pés. Tênio, meu irmão, olha isso aqui. Jesus lava os pés dos discípulos. Vamos ler do verso 1 ao verso 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, estava voltando para Deus, e assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em volta de sua cintura. Chegando-se a Simão Pedro, disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar, você não tem parte comigo. E respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Que a palavra de Deus ela frutifique nas nossas vidas, que nós possamos ser transformados nesta conferência, que nós possamos partir daqui para um restante de ano abençoado, poderoso na presença de Deus, servindo, amando, cuidando das pessoas como Jesus nos ensinou, amando ao Pai, amando o Senhor Jesus, amando o Espírito Santo, amando as pessoas. Nós oramos em nome de Jesus e a igreja diz amém e amém. Quinta-feira agora eu estava lá em Brasília e eu fui convidado para pregar na formatura de medicina da UNB, turma 103. E aí, lotado de médicos, lotado de professores, a família, todo mundo lá. E eu contei algo para eles, eu disse assim: algo que eu aprendi de um médico, de Deus. E ele falando comigo, eu compartilhei isso para eles, uma lembrança que eles podem ter todos os dias, quando eles forem tratar alguém, cuidar de alguém, fazer o diagnóstico de alguém. O que o médico faz em qualquer consultório do mundo? Antes de tudo, ele lava as mãos. Asepsia, coisa mais básica da medicina. E esse ensinamento diz o seguinte: quando você lavar as mãos, tem 2 modos de lavar as mãos. O primeiro é Pilatos, que lava as mãos para indiferença, não está nem aí, não é assim? Lavo as minhas mãos, eu não tenho culpa disso. Só que coitado de Pilatos, a mão dele está suja do sangue inocente até hoje. Então tem pessoas que lavam as mãos, são pessoas indiferentes, apáticas, só pensam em si, egoístas, mesquinhas. É o pecado da autolatria, a pessoa que idolatra a si própria. É pior que narcisista. O narcisista ele não pode ver um espelho que ele fica endemoniado, entendeu? Agora, o autólatra, ele idolatra a si mesmo. Então tem um monte de pessoas assim. Teve um menino que falou comigo assim: Davi, se dependesse de mim, nada dependeria de mim. Eu falei: vai para o inferno, eu falei para ele.
ser muito preguiçoso. Se dependesse de mim, nada dependeria de mim. Tem um monte de gente que é assim. Tem um monte de gente que é Pilatos, lava as mãos, não cuida, sabe, dos irmãos, não tem responsabilidade pelo pai e pela mãe. Você já está numa idade que agora o peso maior está com você, não está mais com seus pais. Você está jovem, você está trabalhando, então agora é o momento de você começar a entender uma mudança de comportamento, de postura, de mentalidade. Quem recebe essa palavra, amém, queridos? Você agora, não é assim, os pratos não levitam para a pia. O modo de honrar o teu pai e tua mãe muda conforme passa a idade. A criança, como que ela honra o pai e a mãe de acordo com a Bíblia? Obedecendo os pais e as mães. Seus pais, suas mães, autoridades, as pessoas que cuidam dela. Esse é o modo que a criança, o bebê, o infantil, é que não pode falar ainda, não sabe falar. Então a criança está aprendendo a andar, a criança tem que ser obediente. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, isto é justo, está na Bíblia. Ou seja, nenhum verso da Bíblia manda o pai obedecer os filhos, é o filho que tem que obedecer e honrar o pai. Agora, se torna um adolescente, então agora você tem que começar a contribuir, você honra o pai e a mãe, não é mais só obedecer, não, a adolescência é a idade das cogitações. A adolescência agora é um momento que você começa a vislumbrar a tua identidade, o teu futuro, ouvir de Deus, amém, queridos? E aí, você agora começa a ter um misto, você obedece, mas agora você começa a assumir responsabilidades, e aí você parte para a vida jovem adulta. Você está numa faculdade, agora você já trabalha, agora você começa a mudar, você tem que ter iniciativa de começar a assumir responsabilidades. Quanto mais cedo você entender isso, mais rápido Deus começa a te usar, é impressionante. Você começa a liderar onde você estiver. Onde você estiver, você lidera. Na sala de aula, você lidera. Você vira orador da turma. Você vira luz, sal, perfume. E esse é outro modo de lavar as mãos que Jesus ensinou. Ele pega uma bacia, água, toalha e lava os pés dos discípulos. Quem quer aprender com Jesus? Eu quero aprender com Jesus. Então eu falei lá com o pessoal, olha, quando vocês lavarem as mãos, lembrem de Jesus. Lavem as mãos com o objetivo de servir, com propósito, com significado, sabe? Olhando para aquele paciente, olhando para aquela pessoa, como Jesus nos ensinou a olhar para as pessoas, com amor, com graça, não para destruir ninguém. E aqui nesse texto, então, do lava-pés, nós encontramos, meus amados irmãos, é um dos textos mais importantes sobre serviço na Bíblia, se não for o mais importante. Talvez apenas Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, no chamado canto da kenosis, do esvaziamento de Cristo, que embora fosse Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, e assumiu a forma de homem, de servo, e foi obediente até a morte de cruz. Então seja a nossa atitude a mesma. Talvez sejam os dois textos mais importantes de um dos temas mais importantes da Bíblia, que é serviço. É você não ser um inútil, é você não ser um imprestável, você não ser um devorador, é você não ser uma pessoa que todo mundo que fica perto de você sai mais fraco, sai cansado. Você tem o mesmo problema há 200 anos. Ninguém aguenta a tua ladainha. Você é chata, você fala a mesma coisa, você reclama da mesma coisa, todo mundo tem culpa menos você. Não toma atitude, é fácil culpar o demônio. Tem coisa que o demônio fala, isso não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Deus, tu és santo, tu sabes. É irresponsabilidade, a pessoa toda desorganizada, não obedece nenhum princípio da Bíblia, foi o demônio. Não foi o demônio. Isso aí é o pecado na tua vida. A culpa é do meu pai que não me educou, então eu sou assim, nervoso mesmo. Não, você tem que ser educado, reeducado pelo Espírito Santo de Deus. Não, a culpa é do meu temperamento, eu sou explosivo mesmo, então vamos acalmar essas explosões aí. Culpa o temperamento, culpa a família, culpa o pastor, culpa o governo. Agora você não tem culpa nunca. Então hoje nós vamos arrancar esses parasitas da nossa vida,
4 desculpas que Jesus Cristo extermina nesse texto. Servir sem desculpa. Nunca esqueça isso. Quem é bom em dar desculpas, raramente é bom em qualquer outra coisa. Quem é bom em justificar um erro, é errar de novo isso. Sabe qual que é a primeira desculpa, então, nesse texto tão maravilhoso? É quando a pessoa diz assim: não, eu não estou num bom momento. Eu não estou num bom momento para servir. Jesus, ele estava na véspera da cruz servindo. E Jesus fez na véspera da cruz? Lavou os pés dos discípulos. O texto começa assim, olha o verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, presta atenção, sabendo Jesus que chegou o tempo. Jesus tinha consciência que chegou a hora dele. Isso é muito importante, porque desde o início do Evangelho de João, nos é informado sobre a hora de Jesus. João 2, verso 4, ele diz: a minha hora não é chegada. João 7, verso 30, não é chegada a minha hora. João 8, verso 20, não é chegada a minha hora. No capítulo 12, 23, ele diz: está próxima a minha hora. O que acabamos de ler agora? Sabendo Jesus que havia chegado a hora, chegou o tempo. Então Jesus tinha consciência que chegou o momento dele. Olha que discernimento, que Deus dê esse discernimento para todos nós. Você discernir o momento que você está na tua vida. A tua agenda tem que ser guiada por Deus, não pela vontade das pessoas. E Jesus, ele guiava a vida dele pela agenda do Pai. O povo é um poço sem fundo de necessidades. Em Marcos 1, Jesus está todo mundo te procurando. E Jesus fala: mas o Pai me mandou para outras cidades. Então eu vou para outra, por quê? Porque o que manda no meu tempo não é o que o discípulo quer, não é o que o povo quer, é o que o Pai deseja, seja feita a tua vontade. E Jesus, ele entendia que agora chegou no clímax, agora chegou no zênite do ministério, chegou no momento central, chegou agora a cruz. Então ele tinha consciência que ele seria traído, abandonado, açoitado, enganado, enganado. Então, olha só, ele diz o seguinte, nesse momento, ele faz a ceia, né? Jesus plenamente consciente, ao ponto dele orar assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha só a sensibilidade de Jesus para um momento difícil. Repita, olha só, escute e reflita nessa pergunta: o que você faria hoje se soubesse que amanhã vai ser o pior dia da sua vida? O rosto de vocês denuncia, eu já percebi já. Algumas pessoas fizeram a cara assim, ó. Outras pessoas ficaram tristes. Sabe o que Jesus fez na véspera do pior dia da vida dele? Serviu e amou até o fim. Meu amado irmão e minha amada irmã, Jesus está mostrando para mim e para você nesse texto que se depender do momento, nós nunca vamos servir ninguém. Se você depender da economia brasileira, acabou tua fé. Esse negócio que não dá certo há 500 anos, gente. Se você depender da paz na humanidade, fica sossegado. Não tem ano que não tenha conflito armado no mundo. Numa cidade como essa, numa região como essa, queridos irmãos, o estado de São Paulo, hiperpovoado, maior aglomeração humana do hemisfério sul do planeta Terra, junto um monte de gente, o que acontece? Assalto, confusão. Se você depender do momento, do teu time de futebol palmeirense, esquece. Não tem mundial, é uma coisa difícil. Se você depender do humor das pessoas. Por isso que Paulo ensinou assim para Timóteo: pregue a tempo e fora. O cristão é chamado para outra realidade, ultra circunstancial. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Por que a gente pode se alegrar? Porque nós não estamos ancorados no que passa, nós estamos ancorados no que é eterno. Jesus Cristo é o nosso porto seguro. Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele está no trono, meus irmãos.
Então Jesus está nos chamando para um outro modo, uma outra maneira de encararmos. Em primeiro lugar, abra suas mãos. Deus, nós declaramos sobre esses queridos que o dia, a notícia do dia nunca será maior que a notícia eterna, a boa nova do Evangelho. E nós não vamos mais usar essa desculpa, eu não estou num bom momento, eu não posso hoje, eu não posso amanhã. Ó Deus, que essa conferência seja uma mudança de postura na nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz, amém, amém, amém. Aplauda o nome de Jesus, dínamo. É óbvio que você tem momentos difíceis, é óbvio que nós enfrentamos às vezes problemas mais difíceis do que outros. A Bíblia fala sobre o dia mau. A Bíblia fala no plural em Efésios. Está escrito assim, né, que nós devemos ser sábios e remir o tempo, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Quer dizer, vivemos num mundo caído. Mas a Bíblia fala também para nós estarmos preparados para o dia mau, no singular. Existem momentos na minha e na sua vida de um ataque maior. Existem momentos no ministério de Jesus, depois que ele jejuou, que ele sentiu fome. Eu estava com o pastor Luciano Subirá ontem, e ele pregando sobre esse momento que Jesus sentiu fome. É a fome da inanição, 40 dias sem comer, e o diabo atacou naquele momento. Então existem momentos na nossa vida de provações mais agressivas. Esaú teve fome, naquele momento Jacó atacou ele. Existem momentos na minha e na sua vida. Eu vim pela Avenida do Estado, eu me lembrei o tempo inteiro o dia que eu perdi meu irmão no acidente de carro. Meu irmão mais velho, Yuri. Meu irmão de criação mais velho. Ele era o irmão mais novo da minha mãe tem 5 irmãos, ele era mais novo. E quando eu nasci, ele já estava em casa. Minha mãe criou o irmão, o próprio irmão, e nós dormimos no mesmo quarto, crescemos juntos. Um dia ele bateu o carro com 26 anos aqui na Avenida do Estado, e ele morreu. E aí eu vim lembrando desse dia mau na minha vida. Eu vim lembrando que todos nós temos um momento assim. Agora, nem isso é desculpa para você não servir, porque Jesus estava na véspera da crucificação. E na crucificação ele levou o pecado de todos nós. Jesus tinha a melhor desculpa do mundo, falando, não, hoje eu não posso servir, hoje não tem como, porque agora eu tenho que me preparar para a cruz. Não, a preparação para a cruz é o serviço. Sabe qual que é a segunda desculpa? Então, número 1, amém, queridos? Deus, olha, imagina o tanto que entristece o coração de Jesus você falar, hoje eu não posso. Você não vai poder nunca desse jeito. Quanto mais cedo você aprender a compatibilizar na sua agenda o serviço a Deus, querido, quanto mais o tempo passa, mais compromissos você vai ter, menos tempo você vai ter. Então é agora, é na juventude que você tem que aprender a separar o tempo de orar. E você vai criar uma base sólida. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te usar para liderar coisas complexas. Você não consegue gerir um tempo básico. Você às vezes tem poucas tarefas e é incapaz de organizar. Às vezes você não aprendeu isso na sua casa, mas a igreja vai te empoderar com o Espírito Santo de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E aqui você vai ter outras referências. Às vezes você tem uma coisa simples, é entregar isso, colocar ali. Você não consegue, você derruba no meio do caminho. Você entrega em outro lugar. Mas o infeliz, era só para entregar isso aqui. Eu não consigo fazer uma coisa simples. Você dorme no meio do caminho. E acontece um monte de coisa. Parece impossível, mas você não consegue executar. Então, em nome de Jesus, isso tem que mudar na tua vida. Tem que colocar lá, antes do tempo você já colocou. Quem leu, eu estou lendo agora 1 Samuel com a minha filha de 9 anos, a Maria. E aí a gente vai lembrando de coisas, de detalhes. Então, por exemplo, foi difícil essa semana, porque foi a história de Davi casando com Mical, a filha de Saul. E ele teve que arrancar 100 prepúcios. Minha filha perguntou, papai, o que é um prepúcio? Pergunta para o seu pai, viu, irmã? Não sou eu que vou falar. E aí, Saul fala assim, Davi, para você casar com a minha filha, você vai ter que me dar 100 prepúcios dos inimigos. Aí Davi, antes do tempo, deu 200 prepúcios. É rei de Israel esse cara. Quem está entendendo? Antes do tempo, ele deu o dobro do que precisava. Agora você às vezes tem uma mentalidade medíocre, de desculpa, de preguiça. Eu não posso, então fica para trás. Fica lá nos quintos dos infernos, sofrendo.
O céu é lugar de serviço. Está escrito em Apocalipse que Deus estará no trono e os seus servos o servirão. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E isso tem a ver sim com lavar louça em casa. Isso não é uma coisa, servir nunca é uma coisa espiritualoide, é sempre uma coisa prática, é diaconia, é dar um lugar para a pessoa mais velha, é entregar uma coisa, é levantar, é enxugar as lágrimas. Jesus lavou os pés. Tem coisa mais simples do que isso. É o tapete. Ele fez a função de um tapete para desinfectar ali, para tirar a sujeira, os pés, as sandálias empoeiradas. Tem como ser mais, não tem como desenhar mais claro do que está aqui. Por isso que é tão importante a cena do lava-pés. Ele assume a função mais simples, sem dar desculpa do tempo. Não, isso não é importante para mim. Com a mesma que ele partiu o pão e deu o cálice, ele lavou os pés dos discípulos. Quem está entendendo em nome de Jesus? Isso não é importante sim. São nesses detalhes que você vê o caráter de uma pessoa. São esses detalhes que forjam os grandes líderes da cidade. As pessoas que realmente fazem a diferença. Os grandes líderes, eles identificam rápido numa equipe quem tem futuro e quem não tem. E um dos cálculos mais básicos em todas as escolas de liderança é a pessoa ser prestativa. A pessoa que você tem que ficar o tempo inteiro motivando, ele não tem um naipe de liderança que vai chegar longe. A Ana é líder total. Aplauda o Senhor Jesus pela vida da Ana. Antes do problema acontecer, ela aparece. Ela me deu um comprimido que eu precisava aqui, gente. Eu estou com o intestino solto. Deus tem misericórdia. Se eu fosse dar desculpa do momento, eu estou no pior momento. Você prega com dor de barriga, você prega com dor de cabeça, de 12 horas, ida e volta para o fim do mundo em Fernandópolis. Estou pegando aqui, então você não pode ficar dando desculpa. Segunda desculpa é, eu não tenho nada para servir. Eu não tenho nada, como é que eu vou servir? Eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro, Senhor. Eu não tenho. Olha, eu não estou nem aí para você, sabe? Porque, olha Pedro e João. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Não é o dinheiro, não é a posse. Sabe qual que era a única coisa que Jesus tinha na terra, físico? Qual que era? Não é o santo sudário. Não é a casa. Jesus não deixou apartamento da MRV. Ele não deixou condomínio Alphaville. Ele não deixou o carro dele. Ele deixou a túnica dele. Jesus tinha uma túnica muito legal. Essa túnica ela é citada várias vezes no Evangelho. E uma das vezes, na transfiguração, fala que a túnica de Jesus, ela começou a reluzir, e ela brilhava tanto, está escrito no Evangelho de Marcos, que nenhum lavandeiro do mundo poderia deixá-la tão limpa e tão brilhante do jeito que ela ficou. Então, quer dizer, ele destacava a roupa de Jesus. E quando ele morreu, era a única propriedade dele. Jesus, ele cumpriu aquela expressão, eu não tenho onde cair morto, porque ele foi enterrado no túmulo de José de Arimateia. Ele não tinha nenhum lugar para ser enterrado, foi emprestado. Ele não tinha jumentinho, ele pegava emprestado. Ele não tinha dinheiro para pagar, aparecia na boca do peixe. Então Jesus era assim. Aí também quando não tinha figo na figueira, ele amaldiçoava a figueira e continuava. Eu queria você para quê? O que você pensa que é figueira? Ele olhou assim, o que está acontecendo aqui? Morre! E morreu. Agora a túnica dele foi repartida e foi sorteada. Colocaram no Mercado Livre, colocaram a túnica de Jesus. E eles começaram, os soldados romanos. Qual que era a única coisa que Jesus tinha? A túnica. A Bíblia fala que ele tinha a túnica. A única coisa que Jesus tinha, ele tirou para servir e lavar os pés. Está escrito assim, que Jesus, ele derramou água na bacia, né? No verso 4, ele tirou a sua capa, ele tirou a túnica dele, tirou a capa e lavou os pés. Você não precisa de nada, só um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Não fale assim, eu não tenho dinheiro, eu não posso isso. Se coloque na vontade de Deus.
se coloque diante de Deus. Você tem que ser fiel e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Porque é isso que Deus está procurando. O que o Pai procura são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus está procurando. Esse é o desafio que Jesus apresenta em João 4. Qual que é o desafio de Deus? Procurar verdadeiros adoradores. Não diz que Ele está procurando as pessoas equipadas, não diz que Ele está procurando pessoas prontas, não diz que Ele está procurando pessoas que nunca erraram. Ele está procurando adoradores, pessoas que o adoram, pessoas humildes. Pessoas, e aí Ele usa essas pessoas, Ele multiplica o pão, Ele multiplica o peixe. O que Deus procura são verdadeiros adoradores, meus amados irmãos. O próprio Deus entrega os dons espirituais que você precisa. O encontro seu com alguém nunca pode ser estéril, porque você sempre tem alguém para compartilhar, o próprio Jesus. A presença de Deus. Orar por alguém, sabe? Às vezes Deus vai te colocar ali uma palavra de Deus naquele momento para a pessoa. Você precisa simplesmente estar disponível para Deus. Eu estou contando algo que aconteceu no final do ano. Eu não lembro se eu contei aqui, Dani. Eu conto de novo, não tem problema. Que aconteceu no final do ano passado no aeroporto de Santos Dumont. Eu contei aqui, da grávida. Contei ou não contei? Contei ou não contei? Que foi no final do ano passado. Eu estava no aeroporto de Santos Dumont. E aí eu estava, gente, de manhã, 6 da manhã. E a fila do aeroporto, do detector de metais, não andava. As pessoas ficam apitando o tempo inteiro. Elas apitam. Elas não conseguem tirar o celular, o cinto, não conseguem. Aí vai de novo, tirou tudo, tirei. Pô, eu esqueci, tem um dente de ferro aqui, esqueci. Pode ir agora, pode. Aí, pô, a pessoa tem uma bomba dentro dela, só pode. E eu tô lá. Gente, a fila não andava, o horário do voo. Eu falei, vou ficar calmo aqui. Eu não tinha o que fazer, eu fiquei parado. Eu comecei a orar, 6 da manhã, Santos Dumont. Eu falei, Deus, tem misericórdia de nós. Tem essas pessoas, Senhor, elas apitam, Senhor. Tem. Aí quando eu olhei do lado assim, tinha uma grávida. Gente, uma mulher completamente grávida. Ela estava muito grávida. Assim, ela chegou. E do lado dela, o marido dela, o banana. O cara é um banana. Tem o livro, né? O Diário de um Banana, o filme. É a história deste homem. O Diário de um Banana. E aí eu estava lá no meio da fila. E eu estou olhando assim, né, a grávida ali, e ninguém fazia nada. Nenhum funcionário da Infraero, nenhum funcionário do aeroporto. Podre o serviço. Podre. Não tinha uma sinalização, tudo desorganizado, vai dando agonia. Eu fico com agonia, tá vendo? Eu fico com agonia. Eu fui criado na igreja, escola de leões. Igreja, escola de águia, entendeu? Eu fui educado pelo pastor Jorge Linhares. Olha o nome do livro do meu pastor, Águia ou Galinha. Eu já sei o que eu sou. Desde criança, você é uma águia, então eu sou uma águia. Eu tô lá, escuta, não aplaude não, escuta. Eu tô no meio da fila, velho. E não anda, eu peguei, não vai acontecer uma injustiça do meu lado, em 30 segundos é o limite que eu tenho de tolerância. Eu peguei e dei um grito, todo mundo acordou. Gente, tem uma grávida ali. Ela está pedindo favor para vocês, não é direito dela passar na frente. Aí todo mundo, ai, tem uma grávida, ai. Aí todo mundo fingindo de bobo, abre. Aí a grávida ficou toda feliz. Obrigada, ela passou com a grávida. O bebezinho. E o banana veio atrás. O banana atrás. Gente, eu quero dizer, onde você estiver, você é o embaixador de Deus. Você não precisa de nada, você não precisa ter um sábio de luz, você não precisa ter, sabe, um chicote, você não precisa. Você precisa estar com o coração diante de Deus. Deus começa a te usar nas circunstâncias. Eu sei que eu passei, depois que você passa do detector de metais, tem uma banca. Aí eu entrei na banca, quem estava lá? A grávida, o bebê e o banana. Aí ela veio falar comigo. Senhor, obrigado, você me ajudou. Eu falei, não, que isso? Começamos a conversar. Eu estou 7 meses, e o bebê está aqui e tal. E aí, eu falei, não, eu não moro aqui, eu sou de São Paulo, mas eu vim falar numa igreja, eu sou pastor, estava numa igreja ontem e tal. Você é pastor? Sim, inclusive eu quero orar por vocês, orar pelo bebê. A mulher, em segundos de conversa, gente, escuta o que eu estou falando, ela começou a chorar. A grávida, ela está pedindo, me evangelize. Ela está sensível. O banana ficou olhando assim.
E eu falei, não, como que é o nome do bebê? Vamos orar. E aí oramos, e a mulher saiu, eu lancei a semente. Você tem que entender isso, você lança sementes espirituais onde você estiver. Sabe, um plantou, o outro regou, o crescimento vem de Deus. E a nossa alegria, gente, a nossa honra é de algum modo participar da obra de Deus. Sabe, e agora o que Deus quer fazer através da sua vida, o dom que tem na tua vida não é o dom do outro. Então se você não cumprir, ninguém vai cumprir. É o propósito, quem está entendendo? O propósito de Deus na sua vida, por isso que chama o teu ministério, o teu propósito. Paulo fala, acho que é para Arquipo, ele fala, Arquipo, cuide do ministério que Deus te confiou. Era um cara que não estava cuidando do ministério dele. Paulo fala para Timóteo, não despreze o ministério que você recebeu. Porque quem está perdendo é Timóteo, não é Paulo, não sou eu, não é você. Agora, e o ministério de Deus que está na tua vida? Ninguém vai perder. Os planos de Deus não podem ser frustrados, a não ser você que vai perder a bênção de Deus. Saul foi rejeitado, ele não valorizou o que Deus tinha para ele. Esaú vendeu por um prato de lentilhas o direito de ser primogênito. Então a Bíblia tem exemplos de pessoas que não negaram para nada disso. Eu não tenho nada. Não, você tem um coração. Coloca esse coração diante de Deus, sabe? E aí, queridos irmãos, olha só, às vezes você fica reclamando do que você não tem, e você não valoriza o que Deus já colocou na tua mão, que já está na tua mão. Ah, o outro tem 2 talentos, o outro tem 5 talentos, eu tenho só 1, mas você enterra o que tem. O que tem 2, investe e ganha mais 2, o que tem 5, investe e ganha mais 5. Você tem 1, e o que tem não usa, sepulta talento. Em nome de Jesus, abra as mãos, Deus vai te mostrar ferramentas poderosas que já estão nas suas mãos. Sementes que você vai plantar, não sepultar a semente. Você vai plantar essas sementes e elas vão frutificar na sua vida para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceira desculpa é, eu não tenho posição. Jesus ele fala assim, eu sou mestre e senhor de vocês? Sou ou não sou? Se eu que sou mestre abrir mão da posição para servir, quanto mais vocês. É claro que existem funções no corpo de Cristo. Essas funções não são tanto uma questão de hierarquia, de quem é melhor do que o outro, não é isso. Mas são funções a serem desempenhadas conforme Deus coloca na tua palavra, estabelece na palavra, requer de nós. Então Deus, aprove ao Senhor distribuir os dons dele conforme a vontade poderosa, onipotente, onisciente, bondosa dele. Então a Bíblia fala que nós temos funções, somos membros com diferentes funções. Paulo usa uma linguagem que ela chega até a ser de criança, né? O olho não pode fazer o papel do estômago, o pé não pode fazer o papel da mão. Ele está dizendo que é uma coisa simples da gente entender. Que a mão tem uma função, o joelho tem outra, cada parte de um corpo tem uma função. Agora, isso não tem a ver com posição, quem está entendendo? Ai, eu não sou reconhecido. Liderar não é a questão de onde você senta, é quem você é. Os fariseus querem os primeiros lugares, eles querem destaque o tempo todo. E Jesus ensina aqui que ele desceu da posição. Ele diz, ele abriu mão da posição para servir. Toda vez que você serve, não é uma posição que está servindo, é uma pessoa que está servindo. Então, o título não serve ninguém, quem serve é você. Você não precisa do título para servir. Então, Jesus ele diz assim, ó, vocês me chamam de mestre e senhor, verso 13, com razão eu sou. Pois bem, se eu que sou mestre e senhor de vocês lavei os pés, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. Receba essa palavra de Mateus 20, verso 26 e 27. Quem quiser ser grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, seja esse o que vos sirva. Quem quiser ser o maior, quem quiser ser o primeiro, no reino de Deus, não é pisando nos outros, não é humilhando os outros, é o contrário, é amando, servindo, respeitando as pessoas, tratando as pessoas com a decência e respeito e honra que cada um merece. É isso que Jesus valoriza. O mundo pode não valorizar, é por isso que o mundo está perdido, mas é o que Jesus está nos ensinando. É isso que importa, é isso que importa, você olhar no olho de alguém, você não ser uma pessoa estúpida, você não ser uma pessoa que fica humilhando os outros, sabe? Não esqueça aquela frase do Spurgeon, o pregador que disse assim, eu jamais ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Spurgeon foi um grande pregador, um homem de Deus. Tinham 13 degraus
para ele subir no púlpito da igreja dele em Londres. Ele, aos 24 anos, era o pregador mais ouvido no mundo no século XIX. E ele conta nos seus livros, Lições a Meus Alunos, que toda vez que ele subia para pregar, toda vez, cada um dos 13 degraus, ele falava: eu dependo do Espírito Santo, 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 Senhor, eu dependo do Teu Espírito. Ele ia pregava, e era uma bênção as mensagens do Spurgeon, um homem de Deus. E aí ele diz que no final do culto, ele saía assim, e chegava alguém, batia no ombro dele, e falava: puxa, que palavra, como você pregou bem. E ele diz assim: o diabo já me disse isso. Então, quem está entendendo? Ele foi um cara que se blindou dos elogios, se blindou, para ele sempre ficar focado no chamado dele. Não é o título, não é o elogio, não é o like, não é nada disso que importa para Deus, mas é o coração na presença dele. E aí às vezes você confunde, não, começa a acreditar que você é o cara mesmo. O meu pai falou uma vez comigo assim: filho, os perfumes é igual elogio é igual perfume. E como é que é um perfume? Você tem que sentir ele, não beber ele. Então o perfume, ele é importante. Perfume, a Bíblia fala: honra a quem honra. A Bíblia fala sobre isso em Romanos 13, verso 7, sobre honrar os pais, sobre honrar os líderes que ensinaram a Bíblia. A Bíblia fala muito sobre isso. O presbítero de uma igreja, ele é digno de dupla honra, está escrito, porque ele dedica a vida dele, e muitas vezes ele sacrifica coisas na família, em casa, para ajudar pessoas que estão necessitadas. Então a Bíblia fala: olha, a igreja tem o dever de amar essas pessoas, de orar, porque você não tem noção, muitas vezes, do que essa pessoa passou na vida dela. Então é claro que tem que honrar. Agora, a pessoa ficar cobrando honra dos outros, quem está entendendo? Aí a pessoa está querendo beber o perfume, e aí isso é veneno, isso vira veneno. E nós vivemos numa geração hoje de Instagram, de fotos, de TikTok, que distorce a realidade, e a pessoa começa a acreditar que aquilo é a vida real. Aquilo não é a vida real. A vida real somos nós aqui hoje, meus irmãos, com os nossos desafios, com as nossas enfermidades, com os nossos problemas, sabe, com as nossas ansiedades, com as nossas incapacidades. Mas é assim que Deus nos usa. Ele desceu, Jesus desceu da sua posição. Hoje a igreja está muito pomposa, ela devia estar mais encurvada na presença de Deus. Por que nós não exercemos um impacto na sociedade? A altura proporcional do tamanho numérico, porque está faltando gosto. E quando o sal não tem gosto, ele é pisado. Mas eu creio que essa conferência é mais um movimento de Deus nos chamando na direção dele. Amém? E em quarto e último lugar, para a gente orar, a quarta desculpa, que talvez é a que eu mais escuto, gente: ninguém merece. Por que eu vou ajudar os outros se ninguém me ajuda? Já viu isso? Às vezes você já pensou isso. Aliás, eu diria que todos nós pensamos isso alguma vez na vida. É o olho por olho, dente por dente. Aí a gente fala assim: mas peraí, eu estou aqui fazendo isso, eu estou aqui me esforçando, e ninguém está nem aí. E você começa a ter um ressentimento, e o diabo, ele entra aí, na raiz de amargura. Aí o diabo quer isso, ele quer entrar aí. E aí você começa a ser uma pessoa que é decepcionada com todo mundo. Jesus quer te libertar disso hoje. Ele quer libertar você de que isso não é vida, gente. Então, Jesus lavou os pés dos discípulos, ele lavou os pés de Judas Iscariotes. Está escrito aqui que o diabo já tinha entrado em Judas. Olha só, está escrito aqui, ó: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. Gente, vocês estão vendo como que é sério? Então, Judas vai se levantar só no versículo 26. Só depois, no verso 27, no final do capítulo, que Judas vai sair. Judas estava ali, e Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Quem está entendendo? O traidor, ele lavando os pés. Quando ele chega, o que Jesus fala? Aqui veio amigo. Judas não era mais amigo de Jesus, mas Jesus era fiel à palavra dele. Então Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, porque está escrito em Romanos 5, verso 10, que Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Nós fomos perdoados, por isso nós podemos perdoar. Perdoem como nós fomos perdoados. Na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa, assim como nós perdoamos. Então, como a misericórdia de Deus alcançou o nosso coração, nós teremos um coração misericordioso. Amem os seus inimigos e orem por aqueles
que vos perseguem. Eu quero encerrar essa mensagem para a gente orar. Quero agradecer do fundo do coração. Eu amo muito vocês. Né? Escutado no Brasil, fora do Brasil, como que vocês têm se levantado de um modo poderoso, na oração, na santidade, na ousadia, na excelência. Vocês têm carregado, queridos irmãos, sabe, pastor Dênio Lara Júnior sendo requisitado, irmãos Evandro, irmãos maravilhosos. Quer dizer, aqui nesse ambiente, não tem ninguém torcendo para você sair daqui pior. Essa conferência está sendo organizada há muito tempo que me ligaram, há muito tempo que estamos orando. É o contrário, aqui existe um esforço para você sair melhor do que entrou. Existem pessoas que estão agora orando, existem pessoas de joelhos agora. A minha rede de intercessão, eu mandei aqui para os intercessores, talvez tenha mais pessoas do que tem aqui agora, de joelhos orando por quem está aqui. Eu quero te chamar a ter uma consciência diferente, meu irmão. Que sim, você não tem desculpa. Você está num lugar que quantos jovens gostariam de estar aqui? Quantos jovens gostariam de participar de uma conferência como essa, de ser ministrado, de ter amigos, de ter pessoas aqui, de ter orientação bíblica, querido irmão? Você está num lugar, não tem ninguém torcendo para o teu casamento ser destruído. Não tem, é o contrário, aqui nós estamos orando para vocês serem os melhores naquilo que fizerem. Foi dito aqui no Drops, a irmã que explicou que você é um hipócrita, que nós somos hipócritas. Quer dizer, foi explicado aqui que você está sendo chamado, sabe, para sair pregando o evangelho aí, ó, virado no girai, amém, meus irmãos? Cheio de Deus, cheio de autoridade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não sai falando, ninguém merece, não. Você também não merece. Eu não mereço. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. No dia que você fala assim, fulano de tal não merece, é porque você já não está se enxergando mais. No dia que você falar assim, com tanta veemência, fulano não presta, fulano vai, você está falando de você. E não está percebendo. Antes de falar do cisco do olho do teu irmão, olha a trave que está no teu olho. Então quando nós servimos, você fica blindado contra esse coração orgulhoso, amém? Quando você mantém o espírito de serviço, Jesus falou assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando você mantém assim, você deixa de ser arrogante, você é vacinado contra a arrogância, e você então segue os passos do Senhor Jesus. Alegria através do serviço é o verso final. Olha o 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus mostra que a alegria e a felicidade estão no serviço. É melhor dar do que receber. É claro, quando você fica precisando o tempo inteiro, é ruim. Você fica da dependência dos outros. Agora, quando Deus está te abençoando, você pode dar, você pode entregar. Você que está sendo usado para levantar alguém, quem está entendendo? Então, é melhor dar do que receber. Jesus, Ele está nos dizendo isso, que você, se você praticar isso, hoje, fala para quem está do seu lado, eu vou te dar um lugar na fila no almoço. Fala aí, fala aí, fala aí. Repita comigo assim. Vamos parar de dar desculpas e vamos mudar de postura. Deus abençoe. Fique de pé no seu lugar. Abra as mãos aí. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Ergue a mão do teu irmão. Uma oração de 1 minuto. Ergue a mão do teu irmão. 1 minuto de oração uns pelos outros. Senhor, nós queremos servir uns aos outros. Senhor, nós queremos estar unidos. Não apenas num ato simbólico aqui agora, mas de corpo, alma, espírito. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E nós queremos servir uns aos outros, orar uns pelos outros, amar uns aos outros. Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma inteligência coletiva, porque nós temos a inteligência de Cristo em nós. Deus olha pessoas que estão muito focadas nas desculpas. Muda isso. Coloca gente do nosso lado para colocar a gente para cima. Não gente que chega, é mesmo, né? Não é assim, não. Mas coloca do nosso lado adoradores. E que nós sejamos esses adoradores. Nós queremos, ó Deus, estar no coral do céu e não no coro do inferno que vive reclamando, que vive reclamando, que vive reclamando. Põe a mão no teu coração agora. Você orou pelo teu irmão, ore por você agora. 1 minuto orando por você.
Deus, nós oramos pelos nossos irmãos, agora nós oramos por nós, suplicamos, tem misericórdia do nosso coração, tem misericórdia do nosso coração, nós arrependemos do nosso pecado, nós arrependemos da preguiça, que é um pecado, arrependemos, queremos ser moldados pelo Senhor, queremos uma nova mentalidade, uma postura de liderança, um jeito diferente do mundo, onde as pessoas só querem o caminho fácil, uma vidinha fácil, uma vidinha medíocre. O Senhor não nos chamou para isso, o Senhor nos chamou para lavar os pés uns dos outros, para dar honra ao irmão, e aí encontrar o Senhor. Quando eu estou honrando meu irmão, eu estou honrando Cristo que o criou. Quando eu estou honrando a minha família, eu estou honrando Deus que me colocou nessa família. Quando eu estou servindo no trabalho, na escola, na faculdade, eu estou honrando o Criador de todas as coisas. E para fechar agora, ergue as mãos e só agradeça. Última parte, só agradeça. 1 minuto só agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Maranata vem, Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a igreja na Ucrânia, na Rússia. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão lá agora aflitos, crianças, idosos, pessoas com enfermidades. Espírito Santo fortalece os nossos irmãos. Nós agradecemos pelo nosso país. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não estamos na iminência de receber mísseis. Obrigado, queremos agradecer, Senhor. Obrigado porque não existem, Senhor, essas situações aqui. Temos outros desafios, mas queremos agradecer que o Senhor tem preservado. Ó Deus, tem misericórdia do Brasil. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Exaltado seja, adore, adore o Senhor, adore o Senhor. Seja adorado, seja adorado, seja adorado. Aplauda o nome dele, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais forte, para encerrar. Aleluia, aleluia. Deus abençoe.